Fato em Foco. Danilo Rocha Lima. Desde a última quinta-feira, pescadores acampam na frente do Consulado do Brasil em Cayena, capital da Guiana Francesa. Apenas os funcionários da representação brasileira têm acesso ao prédio. Ao som de tambores e música, denunciam a invasão de pescadores ilegais brasileiros nas águas francesas. A situação entre os profissionais da pesca franco-guianenses e brasileiros é tensa e já dura quase uma década. Roubos de carga, expulsões e invasão de águas estrangeiras são o motivo da revolta dos franceses. Neste fim de semana, um funcionário do consulado quase entrou em confronto com os pescadores. Os franco-guianenses também pedem que a França perdoe as dívidas da comunidade pesqueira e estabeleça um plano de reestruturação do setor afetado pela concorrência ilegal. O presidente do Comitê dos Pescadores da Guiana Francesa, Jocely Médaille, afirma que os profissionais não deixarão a entrada do consulado até que o governo brasileiro estabeleça medidas para a fiscalização e prisão de pescadores ilegais vindos do Brasil. Ele também denuncia atos de pirataria de brasileiros em águas francesas. O problema é que já faz meses, quase 10 anos que isso acontece. Esses pescadores ilegais vindos do Pará e do Amapá são muito violentos e são eles mesmos que ditam as leis. A única solução para sairmos desse impasse é a retirada desses pescadores ilegais brasileiros das nossas águas. Antes, eles passavam, pilhavam e iam embora. Agora, todos os dias, podemos contar até 40 ou 50 barcos praticando a pesca. Eles ameaçam os nossos pescadores de morte. Às vezes, existem até atos de pirataria. Alguns pescadores do Pará prenderam um grupo de pescadores guianenses, os algemaram, roubaram toda a carga e o deixaram à deriva. Se Brasília fazia de conta que não sabia de nada antes, agora eles sabem, desde a última quinta. Há 2 anos, nossos barcos pescavam de 3 a 5 toneladas de peixe por viagem. Hoje, eles conseguem entre 300 e 500 quilos. Nós não temos condições nem mesmo de pagar o nosso pessoal. A tensão entre a Guiana Francesa e o Brasil não se resume somente ao impasse dos pescadores. No ano passado, soldados franceses foram mortos quando combatiam o garimpo ilegal praticado em terras francesas por brasileiros. Outro ponto de discórdia é a ponte do rio Oiapoque, que ligaria o norte do Amapá ao departamento francês. Ela está pronta desde 2011 do lado da França, mas ainda inacabada na margem brasileira, o que revolta a população local. Para o professor de Geografia Política e mestre em Relações Internacionais da UERJ, Ricardo Luigi, a falta de interesse em resolver esses impasses pelo lado brasileiro é o retrato do descaso das autoridades em relação à região norte do país. Até internamente, o Amapá se encontra um pouco deslocado do resto do Brasil em termos de infraestrutura. Então, me parece que é preciso primeiro integrar o Amapá ao resto do Brasil para fortalecer os laços dessa integração entre Brasil e França, que esbarram em problemas básicos como a questão primordial da falta de infraestrutura. O Brasil já teve essa percepção de que essa integração tem que ser realizada numa perspectiva de aproximação com a França. A integração do Amapá ao resto do Brasil passa pela integração do Brasil com a França nessa fronteira. O Amapá é o único estado brasileiro que não conta com internet banda larga a partir de fibra ótica, e essa dotação está sendo dada através de acordos do Brasil com a França, trazendo a fibra ótica da Guiana Francesa. Segundo o pesquisador Ricardo Luigi, a tensão entre brasileiros e franco-guianenses mostra que, apesar das grandes parcerias comerciais, militares e científicas, Brasil e França ainda possuem muitos impasses a serem resolvidos, a maioria ligados às fronteiras entre os dois países. É só mais um elemento desse ambiente conflituoso da relação entre brasileiros e franceses da Guiana. E eu acho que iniciativas como essa ponte estaiada, já foi inaugurada do lado francês, mas ainda carece de infraestrutura do lado brasileiro, tentam trazer essas relações para o campo formal, porque o que acrescenta tensão a essas relações é a informalidade de alguns trabalhadores brasileiros. Então, os governos parecem se conscientizar de que, trazendo as relações comerciais Brasil-França para o campo formal, eles consigam diminuir a tensão na fronteira. Porque a gente sabe que o garimpo ilegal, ele acaba servindo de esteira para outros processos ilegais
Então, na esteira do garimpo, vem o garimpo ilegal e na esteira do garimpo ilegal, vem outras atividades ilícitas. Termina aqui o Fato em Foco.